Você não é desorganizado, você só está tentando se organizar de uma forma errada. Porque a organização não começa com uma rotina perfeita, uma agenda perfeita, um aplicativo bem feito ali, bem estruturado. Na verdade, a organização começa com pequenos hábitos que quase ninguém fala. E hoje eu vou te mostrar 5 hábitos que vai te ajudar a organizar ambiente, agenda, mente, e isso é simples de aplicar, qualquer pessoa consegue. E o último é o que mais muda o jogo, só que quase todo mundo ignora. Quando a gente fala em organização, quando a gente pensa sobre isso, a gente acha que é algo rígido, algo impossível de manter, né? Sempre perfeitinho ali. Então a organização de verdade não é você manter as coisas sempre no controle total em tudo. Na verdade é você reduzir o atrito, é você buscar fazer menos, mas que esses menos sejam os principais, as principais coisas, que com menos você consegue controlar bem todas as variáveis ali e consegue desempenhar bem, né? Se organizar bem, manter isso com consistência, do que você ter absolutamente tudo, querer organizar tudo na sua vida. Sempre alguma coisa vai acabar escapando. Com isso, você acaba se esforçando menos para fazer o básico. Então, esquece aquele aplicativo cheio de uma estruturinha ali, um aplicativo que você pode estar achando que é um milagre. Não estou dizendo que isso não ajuda, eu uso um inclusive, só que isso não é o principal. Então vamos lá para o primeiro passo. Hábito número um lugar fixo para o essencial. O primeiro hábito aqui já começa simples, mas onde muita gente também falha. Tudo que for essencial, tudo que você vai usar ali no seu dia a dia, ou não necessariamente no seu dia a dia, mas é interessante que você tenha um lugar fixo para essas coisas. Por exemplo, se vai para a escola, você já sabe onde está a sua mochila. Você vai sair num carro, na moto, já sabe onde estão as chaves, os documentos. E não é nem sobre manter organizado ali, sempre guardado no lugar certinho, bonitinho, limpinho. Não é isso. É muito mais de você não ter que gastar sua energia mental tendo que ficar procurando essas coisas. E cada vez que você está procurando algo, está tendo que tomar uma decisão que se você já tivesse planejado, já soubesse onde é que estava aquilo, você não iria gastar a sua energia mental. É como se a cada decisão que você fosse tomar, cada pensamento ali de você, será que está ali, será que está aqui, é como se você estivesse abrindo várias abas no seu computador mental, né? E isso logo cedo. Os exemplos que eu dei de você ir para a escola, para a faculdade, tem gente que vai pela manhã, ou então para ir para o trabalho, ou até mesmo para ir ali na padaria comprar um pão. Você vai e acaba se esforçando muito nessas decisões, gastando suas decisões diárias, que nós temos meio que um limite de decisões diárias. Não tem, não diria que, não acho que tem um número específico, mas isso gasta energia mental. Então você já de manhã fica gastando isso com coisas meio que superficiais. É importante você achar a chave do seu carro para ir trabalhar? Mas se tivesse em algum lugar já guardado, seria melhor ainda. Quantas vezes você já saiu com pressa para algum lugar e na hora de sair lembra, pô, cadê minha garrafa? Cadê a própria chave? Meu caderno, uma caneta, um lápis, cadê minha mochila, enfim. E a implementação desse hábito vai ajudar nisso. Não seria necessariamente sobre manter tudo organizadinho ali, ajeitadinho, a chave num chaveiro, não precisa ser necessariamente nisso, mas você saber onde é que tá, onde fica, aqui é o lugar das chaves. E se o ambiente já pesa, imagine a própria mente. E o próximo hábito resolve isso. Muita desorganização não está no quarto, na sala, na cozinha, no banheiro, está na mente. Tarefas soltas, ideias soltas, preocupações. O seu cérebro ele não tem como a principal função só ficar sempre lembrando de algo, das coisas que você tem que fazer, principalmente se isso não for necessariamente essencial para a sobrevivência. Por exemplo, quando a gente estimula algo diariamente, todos os dias, nosso cérebro entende que aquilo ali é o nosso dia a dia e se adapta àquilo. Então, às vezes, no trabalho da escola, você fica lembrando toda hora que pode chegar, pode ser daqui a um mês, daqui a algumas semanas, e você fica tentando lembrar isso na sua cabeça, onde você fica ocupando espaço na sua mente e gastando sua energia mental com algo que você poderia anotar num caderno, numa agenda, num aplicativo, liberar esse espaço da sua cabeça. Uma vez por dia, pode ser de noite antes de dormir, de manhã ao acordar. Você escreve tudo que está ocupando a sua mente, todos os pensamentos que vêm, todas as ideias,
escreve no papel para deixar sua mente mais solta, mais livre. Como se você pegasse um pedaço da sua mente e transferisse para uma folha de papel. Eu recomendo inclusive que seja numa folha de papel, né? Não num aplicativo, num caderno, pode. Mas enfim, é como se você estivesse pegando um pedaço do seu cérebro e colocando numa folha. E não é necessariamente você escrever um planejamento ali. Caso você tenha tido uma ideia e queira planejar aquilo, beleza. Mas é muito mais de você tirar essas coisas da sua mente e colocar no papel para ela ficar mais solta, para coisas realmente importantes. Guarda esse seu espaço mental, por exemplo, no trabalho da escola. Guarda seu espaço mental para quando você for fazer aquele trabalho, for estudar o assunto para apresentar, e não só para ficar lembrando que tem um trabalho. Eu não sei se você já fez isso, não sei se já pode ter reparado ou não, mas você vai ver como que o corpo relaxa quando você põe tudo no papel. É como se você tivesse pegado aquela emoção que você sentiu na hora, aquele pensamento, e colocou no papel lá. Não é à toa que tem muitos, não sei se seria tipos de terapia, que pessoas escrevem várias coisas no papel e amassam, rasgam, queimam, que é como se estivesse tirando aquilo da pessoa, colocando uma folha de papel e destruindo aquilo. Às vezes pode ser uma versão sua que você não gosta, coloca no papel e se imagina, sente mesmo aquilo saindo de você, que você não vai mais fazer aquilo, não vai mais ser aquele tipo de pessoa. Então, com os pensamentos pode ser até isso também. Você tirar os pensamentos, sejam ruins ou bons, só tira da sua mente e deixa no papel. Mas ficar escrevendo tudo não adianta se a sua agenda for sempre caótica. E é aí que o próximo hábito entra. Hábito 3. Bloqueio simples, não rotinas perfeitas. Você não precisa necessariamente de uma rotina detalhada, que você vai fazer em tal horário, em tal minuto. Você precisa muito mais de blocos fixos. Você não precisa necessariamente de uma rotina bem rígida ali, com os horários tudo certinho que você tem que fazer. Isso até que é bom, mas inicialmente prefira ter blocos fixos de coisa que você vai fazer. Bloco de treino, bloco de estudo, bloco de trabalho, só isso. Não importa se você estuda das 10 horas da manhã até o meio-dia, das 3 da tarde até as 5 da tarde. O que importa é que seu cérebro entenda que é hora de estudar, que é hora de treinar, que é hora de trabalhar. Tenha blocos fixos para essas coisas que você vai fazer, essas coisas importantes. Até porque uma rotina rígida, ela quebra. Se colocar rígido ali em tal horário que você vai fazer, pode perder um horário, acabar perdendo um alarme e acordando um pouco mais tarde. O ônibus atrasou, deu um problema no carro. E aí meio que o seu dia se desorganiza porque você não deixou espaço, você preencheu todos os horários do seu dia. Então, se você deixar em blocos do que você tem que fazer, um bloco de estudo, um bloco de treino, é mais flexível, sabe? Não necessariamente você, vou estudar às 7 da manhã, isso é bom. Mas se acontecer de você se atrasar, você pode, se era das 7 às 10, por exemplo, 3 horas de estudo, você pode colocar das 10 às 13, por exemplo. Quantas vezes você desistiu de algo porque tentou ser perfeito demais? A organização pode ter sido assim também. Você tentou se organizar, deixar tudo perfeito, planejadinho ali, e quando uma coisa saiu dos trilhos, você foi e jogou tudo fora. Jogou o trem todo para fora. Próximo hábito parece pequeno, mas evita 80% da bagunça do dia seguinte. Regra dos 5 minutos de fechamento. Antes de encerrar o seu dia, você vai fazer os 5 minutos de fechamento. E o que seria isso? Antes de dormir, você vai lá e vai se organizar para o dia seguinte, vai limpar aquela bagunça rápida de, por exemplo, você chegou tarde do trabalho, da academia, você, em vez de jogar o tênis por aí, a minha ir tomar um banho, comer alguma coisa e ir se deitar. Não, vai lá, organiza, passa um pano no seu tênis, deixa a roupa pronta caso amanhã você já tenha que acordar para trabalhar, para ir para a escola, para ir para o treino. Você vai limpar a sua bagunça rápida ali e deixar o básico pronto para amanhã. E é os 5 minutos mais importantes para você se manter organizado e com o ambiente mais limpo. Aí você vai finalizando esse dia como se você estivesse pousando um avião. Você não vai chegar e desligar tudo do nada. Vai ter todo um processo e ele está na velocidade, vai diminuindo, vai desacelerando, pousando e é a mesma coisa. Você vai relaxando sua mente, limpando o seu quarto, quem sabe limpando até a sua cozinha, se a louça ficou suja, em 5 minutos não dá para lavar a louça toda, mas pelo menos tenta lavar ali o que tu vai usar no café da manhã, que aí tu já acorda, já vai estar limpo. O amanhã ele vai começar melhor, não porque
você necessariamente ali é disciplinado, mas sim porque no ontem você foi mais organizado. E agora o hábito mais ignorado de todos, e é ele que separa quem se mantém organizado de quem fica sempre se recomeçando. Hábito número 5. Organização mínima todos os dias. A organização, ela não é um evento de você colocar ali um dia específico que, vou organizar tudo. Não. Ele é um hábito diário. Todo dia você tem que estar se organizando, tem que manter as coisas mais em ordem. E não é deixar tudo perfeito. Sabe aquela faxina que você tira um dia na semana? Ou você ou sua mãe, não sei. Alguém aí que tira um dia na semana para limpar a casa toda, gasta uma manhã de sábado, de domingo, quando vê dorme a tarde toda porque ficou muito cansada também. Eu não prefiro isso. Às vezes tem cantos da casa que realmente precisam de uma organização, de uma limpeza mais profunda, mas eu acho mais interessante você todo dia manter a organização num padrão aceitável, não manter num caos, mas num padrão mínimo ali aceitável, porque aí quando você fosse fazer essa limpeza mais profunda, não daria tanto trabalho, porque você já está limpando ali meio que todos os dias, você tiraria mais aquela sujeira que fica mais difícil mesmo de sair, aquela coisa que demora mais para organizar, enfim. Se hoje você decidiu aplicar esse hábito, ou então depende do seu horário, se for aplicar já amanhã, se você considerar que do que você planejou fazer fez apenas 60, 70, 80%, nos dias seguintes, prefira manter isso no meio desse mesmo padrão. É muito melhor manter isso, é muito mais sustentável do que ser 100% todos os dias, porque você não iria conseguir ser 100% todos os dias. Como eu já falei antes, alguma coisa sempre escapa. E a maioria das pessoas elas não falham por falta de método. Esses hábitos que eu passei, elas não falham porque elas não sabiam esses hábitos. Não, elas falham porque elas vão lá e ficam tentando demais. Provavelmente eu posso ter passado essas dicas aqui nesse vídeo. Você vai ver um próximo que pegue mais dicas e vai querer juntar tudo, adicionar tudo de uma vez. Você motivado vai lá e consegue os primeiros dias, mas depois para manter isso fica mais difícil, mais complicado. A organização acessível vence a organização ideal. Então anota os hábitos. Lugar fixo presencial, esvaziar a mente diariamente, blocos fixos e não uma rotina ali perfeita, o fechamento de 5 minutos e manter um padrão mínimo diário. Um padrão ali que tudo que eu queria só fiz metade, foi 50%. Prefiro manter esses 50%, busco fazer os 50% mais importante, o tal do princípio de Pareto, né? Que diz que 20% das suas ações geram 80% dos resultados. Então prefira fazer os mais importantes que seja, mas que você consiga manter todos os dias. Se você aplicar um desses hoje, sua vida fica mais leve. Seja você escrever seus pensamentos numa folha, seja você ter os últimos minutos do seu dia se organizando para o dia seguinte, sua mente vai ficar mais leve, mais solta, você vai ter um sentido de direção de que você está indo no caminho certo. Agora eu quero saber qual desses hábitos você mais está precisando agora. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like, porque vai acabar mostrando por algoritmo que esse tipo de conteúdo, este vídeo aqui do canal, te ajuda, que te interessa e que vale a pena você assistir. E se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é ser perfeito, e sim ser constante. A organização que dura é a que cabe na sua vida. Valeu, um forte abraço.